A mensagem dele é a seguinte: temas Deltan e Blackbird na Apple. Vai ter até Bird Menon, tá sugerindo. Pronto, mas eu posso comentar o primeiro. De antemão, estou muito surpreso com o tamanho do fã-clube. Que eu dei uma tuitada aqui, foi inocência minha, reconheço. O Ovo tá nervoso lá, né? Meio assim, tomou 7-0, escreveu, meu amigo, fio aí, dá para publicar um livro. Dá trabalho, já adiantando aqui. Mas, enfim, uma das tuitadas, só na resenha, o deputado Kassab citou o número de votos que ele recebeu, agradeceu e tal, dizendo que era absurdo, milhões e tal. Ele colocou 344, o número 344.917, espaço 1000, por extenso, 1000. Assim, milhões, né? No caso, milhões. Aí eu só tirei essa onda, eu disse, é gente demais, viu? Realmente, assim, é para ficar triste, é muito voto e tal. Aí dessa tuitadinha, meu amigo... Foi. Meu amigo, o fã-clube pernambucano, inclusive. Abriu a porteira. Meu amigo, não vou. Eu não sabia mais nem que dizer. Veja só, eu não sabia mais nem que dizer. Passou muita gente, passou em pé. Ninguém passou foi quadrúpede, não, a pessoa passou em pé. Eu não sabia que era muita gente, não, meu amigo. Mas o fã-clube pernambucano é grande. Aí eu tive que dar uma segunda tuitada, né? Eu disse, é óbvio que é grande. Se for 344 milhões, é óbvio que tem que ter gente do outro lado. Mas assim. É óbvio que tem. Mas assim, eu tô realmente. Meu amigo, teve um cara que eu pedi pro cara respirar. Porque o cara abriu o dicionário de xingamento. Eu disse, respira, por calma, respira aí e tal, não sei o quê. É tudo que eu acho de você, tal, calma, porra, ele vai passar, meu irmão, vai passar, respira, calma e tal. Mas, enfim, dentro de uma cassação de uma figura patética. Mas o que eu tô querendo dizer assim, que satisfação de ter... Não sei, no fim das contas, eu até acho que esse negócio vai ser revogado, nunca acho que fica não, mas vamos supor, o hoje. Porque a galera teve muita gente que teve satisfação quando o Lula foi preso, teve muita gente satisfação quando o Dilma sofreu impeachment. Exatamente. Assim, mas vou falar especificamente que satisfação. É uma figura execrável, né? Mas... eu tô tranquilo. Veja só, para a galera que não sei se alguém que comentou lá tá aqui, eu posso dizer assim, a raiva que você ficou ali, que você escreveu aquilo ali, eu tô ao contrário, eu tô leve, pô. Quando eu vejo assim, uma figura desse naipe assim, é um pouco satisfatório. Não sei se vocês acham assim. Eu confesso que. E outra, não foi 4-3, não, pô. Não foi 5-2, não foi 6-1, foi 7-0. 7-0. É como diz o outro, amigo. É muita unanimidade, né? É muita unanimidade, porra. Foi pior que 2014, cara. Foi pior que 2014. É muita unanimidade. Teve o gol de Bernard, né? Não, isso não teve, não. Meu amigo, até a turma que, em tese, é abraçada com um ex, foi na cassação, porra. Assim, eu acho que a turma se prende muito a certos nomes, assim, né? Pelo que eles chegaram a conseguir por um determinado momento da história brasileira, né? E aí há um apego por essas figuras. Assim, que você vê claramente que não tem... Como a tuitada do Cássio eles foram a figura que derrotaram o principal movimento político daquela época, que era o antipetismo. Então, eles derrotaram... aliás, eles representaram o grupo, né, que vibrou com aquela história, que era o grupo do antipetismo. E naquele momento, apolítico, né? Isso, exatamente, era apolítico. Pelo menos era aquela lógica da política, né? Da condenação da política, né? Isso, mas que abraçaram até sem ter um senso crítico, pô. Exatamente de quem é a figura, né? Do PowerPoint até essa situação como hoje. Pois é. Eu acho que esse exemplo que você deu... Pode falar. Só para terminar. É uma coisa tão bizarra da maneira como é apresentada que a pessoa se abraça a um tipo de coisa que é tosco, cara. Que assim, que não faz sentido você tá... Claro, é aquela coisa. Talvez a pessoa tá tão nutrida de raiva pela figura política, né? Que, obviamente, ela odiava, que bastava ter essa figura para ela abraçar.
Só que o tosquismo, né, que o Brasil, nesses últimos anos, se acostumou a ter, tanto que a gente colocou no poder uma pessoa com o mesmo perfil, acho que até... exatamente. A idiocracia, né, que aquele filme contava, né, que os idiotas um dia chegariam ao poder. E aí você vê... é o governo dos piores. E quando você vê uma figura dessa passando por essa situação, sem entender e tentando justificar uma coisa que ela própria talvez nem soubesse, e aí, de fato, né, você vê maluco ainda defendendo uma situação como essa, né? Você pode até ter ainda a crítica, o próprio Fred já mencionou aqui que é muito contrário às escolhas de Lula, o que Lula pensou, o que Lula fez e tal. Mas mesmo assim, né, você ainda ficar abraçado com certas figuras assim, você precisa ter um senso crítico muitas vezes. Eu acho que o nosso papel como eleitor, como cidadão, é muitas vezes ter noção do que de fato é um ser humano oportunista. E me parece que Deltan foi uma dessas figuras brasileiras, oportunista, do nível muito baixo, sabe? Uma precariedade até de debate, sabe? E essa pessoa esteve envolvida em algo muito importante, né, na nossa sociedade. Por um momento, o debate... Decisivo, um dos momentos históricos mais decisivos do Brasil. A gente chegou a considerar Dallagnol como uma figura relevante, né? Mas você perceba, as situações lá do PowerPoint em diante foi uma situação bizarra, né, que ele acabou passando, e aí a gente vê essa situação de hoje em que ele próprio, né, na própria tuitada do Cássio, sequer sabe escrever um número para explicar que os eleitores que o escolheram... Quando a gente olha em perspectiva, Minhoca, a gente consegue analisar de uma forma diferente, né? Porque o que pode ser encarado, de certa forma, como o início de um processo muito medíocre que a gente viu até aqui, né? Na verdade, ele já era sintoma de algo que era muito pior, que estava acontecendo, a gente não estava vendo, que era o conluio entre Sérgio Moro e os procuradores, né? Toda aquele emaranhado, aquela promiscuidade que em nada tem a ver com justiça, em nada faz jus também ao processo mesmo, né? Todos os processos e todas as etapas, né? E aí, daí eu vou puxar dois aspectos. Um é de que realmente, a partir da manifestação contrária que Cássio teve, né, eu acho que é inevitável a gente concluir que realmente Deltan acabou sendo um dos protagonistas do ativismo do antipetismo. E o que é que a gente tem que entender como o antipetismo, quando a gente fala que era o maior movimento político da época, que, como o Fred lembrou ali, se declarava apolítico? Ele é a oposição a um projeto que estava no poder desde 2002, com a primeira vitória de Lula nas eleições. Tudo o que era oposição aos governos do PT foi se consolidando como o antipetismo, que contava com uma estrutura importante de divulgação de seus pontos de vista, de sua perspectiva, que chegava, inclusive, à bancada do maior telejornal do Brasil, que completava a promiscuidade do processo da Lava Jato, né? Que era o vazamento de informações muito bem escolhidas para favorecer os objetivos dos planos de Deltan e o grupo de procuradores e Sérgio Moro, né? Então, tudo isso aí representou, acabou trazendo para si, magnetizando todas aquelas figuras que eram realmente identificadas com o antipetismo, que não tem nada de antipolítico, né, apolítico, algo que se propõe a estar dentro do debate da política, sobre a política. Então, é claro que era um movimento político, como está claro que era até hoje, né, que ele permanece até hoje. Então, isso me faz imaginar, né, que realmente tenha mexido com muita gente, né, que tenha mexido com a paixão, com muitas pessoas apaixonadas, dado o tamanho desse movimento que é o antipetismo. E aí, o que eu queria complementar, antes de passar para Fred, é da mediocridade, né, de figuras como Deltan e como Sérgio Moro, né, porque
O Brasil é um país, um dos países onde o serviço público acaba sendo um dos caminhos mais estáveis, né, e confortáveis dentro da nossa distribuição socioeconômica, que faz com que realmente a disputa para que você ocupe uma dessas vagas, em qualquer esfera ali, em qualquer setor da gestão pública, seja no judiciário, no executivo, seja no legislativo, em nível municipal, estadual, federal, seja o que for, faz com que realmente a gente entenda que é preciso um esforço muito grande, é preciso muito estudo, e aí, para você entrar nessa vaga, e aí automaticamente a gente associa são pessoas muito inteligentes e pessoas muito capazes, quando não são, não necessariamente. São pessoas que se especializaram em passar naquele concurso específico. Foram pessoas, a gente tem uma classe no Brasil que são os concurseiros, pessoas que elas não precisam necessariamente ser as mais preparadas para exercer o cargo que elas vão exercer. Elas precisam ser as mais preparadas para passar nas provas. E elas sabem, elas são realmente muito capazes, elas se dedicam muitas vezes anos e anos, durante muitas horas de seus dias, a se especializarem em fazer aquelas provas. E isso é o que faz com que a gente interprete de forma equivocada, porque às vezes você precisa se especializar tanto em passar em prova que você esquece de se aumentar mesmo o seu conhecimento empírico, sabe? Que você vai utilizar de forma prática na sua função. Além do que, Celso, muitas vezes essa busca por um cargo estável, né? Porque o que é que se busca? O que é que o concurseiro busca acima de qualquer coisa? Um bom salário e estabilidade, né? Isso. E muitas vezes você acaba indo bater em funções que você não tem sequer alguma proximidade, algum interesse, alguma simpatia, tá? A gente tem pessoas sem o menor perfil para algumas funções que vão exercer, né? Isso é algo que é uma cultura nacional que não vai mudar, tá? E aí atravessa governos, também não é muito a linha política, porque é algo muito forte nos governos de esquerda, por exemplo, né, que vão inchando a máquina, sempre foi uma linha. Muitos funcionários públicos, né, cada vez mais funcionários públicos, mais concursos, o Estado cada vez maior. Mas você vê que ninguém tem coragem de romper. Né? Pode eleger aí o liberal que for, que dificilmente alguém vai mexer nessa casa de marimbondo, né? Porque iria gerar uma reação muito negativa, tá? Mas aí esse ponto que eu tenho para falar, depois eu comento sobre o próprio Deltan. Pode falar, Fred. Posso Pode seguir? seguir. Você Pode concluiu? seguir. Pode concluir. Pronto. Concluir sim. Concluir. O que eu vejo nesse caso, tá? É o seguinte. Moro e Deltan, eles simbolizam uma parte da história do país que permitiu, inclusive, que Lula seja presidente novamente. Tá? Eles dois, pessoalmente falando, são peças fundamentais para a redenção de Lula. Porque foram duas peças no tabuleiro que se perderam completamente dentro do princípio básico das suas funções. A gente não pode chegar aqui e dizer que a Lava Jato foi uma grande mentira. Não foi. Muito dinheiro foi devolvido. Muitos crimes aconteceram. Mas muitos. Existia sim uma drenagem de dinheiro público absurda. Absurda. Porém, se em algum momento se buscou estancar a corrupção no país,
escreveu um capítulo histórico no país de combate à corrupção, porque a Lava Jato chegou a se desenhar dessa forma, tá? Chegou a se desenhar dessa forma. Esses dois personagens se perderam em algo que você já trouxe, que foi fundamental para a construção da Lava Jato. Na hora que a Lava Jato foi muito construída com vazamentos para a mídia. Muito. Ajudou a ganhar a opinião pública, e ajudando a ganhar a opinião pública, as decisões ali da Justiça do Paraná, de Moro, elas muitas vezes sendo meio pernadas, assim, muito precipitadas, muito rápidas, elas tinham o apoio, né, da grande maioria, eu inclusive apoiava muitas delas, tá? Porque você tinha um respaldo, vazamento, aquilo se tornava, o escândalo se tornava público, tá? E eram, assim, indiscutíveis. Assim como a gente vê nesse caso agora das apostas, né, dos jogadores, pô, tá muito claro que os caras estão envolvidos. Claro que eles vão ter que ter direito à defesa, todos os elementos, mas está muito claro. Assim como está muito claro o envolvimento de personagens, né, centrais, né, do governo da época, e de multipartidários, né? Não era do PT, era do PT, do PMDB, do PL, blá, 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 todo o centrão envolvido. Mas em algum momento a ligação de vazamento com a mídia, os caras por capa da Veja, né, entrevistas importantes, os caras foram inflando esse personagem e cederam a duas tentações perigosíssimas: a tentação da popularidade e a tentação de uma carreira política. E aí não tiveram respeito às suas próprias carreiras profissionais. Não tiveram respeito aos ao cargos. senso básico, né? A sua função enquanto... O processo legal. Exatamente, enquanto juristas, enquanto homens do direito. Da lei. Da lei. O que os vazamentos da Vaza Jato, que revelam a promíscua relação de Deltan e Moro, eles implodiram. Eles implodiram uma investigação que existia elementos fortes. Tá? Eu estou longe, mas muito longe de achar que Lula é inocente. Eu acho que Lula, as duas mãos estão sujas nisso daí. Mas Deltan e Moro, não, eu já falei 100 vezes. Se fosse seu pai, sua mãe, qualquer pessoa que você conhece, é esse aí que tá melado, né, Fred? você não aceitaria que o processo fosse conduzido pelo promotor em conversas com o juiz. Sendo instruído pelo juiz, pô. Você sente seu direito de defesa cerceado. E ele foi. Naquele momento, e veja só, eu era um anti-Lula, tá? E naquele momento, eu disse, por mim, aqui acabou. Eu tenho discernimento, aqui acabou. Lula não teve o julgamento que qualquer pessoa deve ter. Eu não imaginava que daquilo tudo se reconstruiria a figura pública de Lula. Mas, pô, na hora que os caras prendem um cara a partir de ligações entre os dois absurdas, você vai martirizando o personagem. Então, de fato, cria-se um cenário, como foi aquela polêmica de William Bonner abrindo o Jornal Nacional na entrevista, né, dizendo, pô, Lula não tem nada com a justiça. E você tem que aceitar isso. Goste ou não, acredite ou não. Porque Sérgio Moro e Deltan resolveram colocar prioridades pessoais, políticas, na frente de tudo. E o Brasil perdeu uma grande oportunidade, porque esses caras, eles se tornaram um esgoto. Eles saíram de personagens símbolos e se tornaram um esgoto do direito no país. Um esgoto. Não existe juiz assim de atuação mais lamentável. Deve existir, na verdade, mas público tão queimado, tão destruído quanto Sérgio Moro. E a mesma coisa Deltan. Tá? É muito assustador o que eles fizeram. Tá? E esse processo que leva ao TSE caçar o cargo dele é uma manobra, né? Ele fez uma manobra para evitar se tornar
né? Um cara de ficha suja. Para poder concorrer e poder ter a imunidade, né? Essa foi a Pode ter uma vingança do sistema contra ele? Pode, tá na conta. Pode ter. Eu assim, Celso, eu confesso Fred, que eu sinceramente acho que faz parte do processo, porque assim, a Lava Jato, o que ela fez foi esticar a corda até ela estourar. E eles deixaram estourada, e agora o que a galera está tentando fazer é remendar. Porque eles foram muito além do que é aceitável num processo legal. Muito além. E eu acho que apontar eles como responsáveis, um dos responsáveis por isso aí, faz parte do interesse, inclusive, do Supremo e de outras figuras que são atacadas, inclusive, pelos defensores, por boa parte dos defensores de Moro e Dallagnol. Por isso que eu acho que é mais do que uma vingança, sabe? Eu acho que é uma retomada. Acho que o caminho para que ele se recupere, para que o processo se recupere, a confiança das pessoas no processo se recupere, passa pela punição, pela sanção a essas figuras. Sim, mas eu acho que tem a esfera da justiça, a esfera eleitoral, ele teve votos para ser eleito, tá? Foi democraticamente eleito. E tem todo o direito de se defender também, tá? De recorrer, de ir. Não sou um especialista, na área. Mas se fosse a ordem, tu acha que tu acha que esse cara ainda volta? Tu acha que ele que caçou, que perdeu de vez? Eu acho que perdeu. Isso, não. Eu acho que perdeu porque, veja só. Não reverte. Veja só, ele vai bater no STF, que é bem contrário a ele. Mas você está falando da política e tudo que engloba. Eu estou falando assim, só quer dizer que na ordem eu não acho desprezível a chance de não é desprezível. Eu estava lendo a matéria. Assim, tomara que seja. Depende um pouco do sorteio da turma, porque ele vai bater na turma do STF, depende do sorteio. Tem algumas questões aí. Mas é isso. Agora sim, que tem pessoas que vão defender? Tem, porque é o que eu falei. Ainda vai existir no Brasil por muito tempo pessoas que pegam o pacote inteiro. E elas existem dos dois lados, tá? Veja só, se falar que a barba de Lula tá mal feita, a galera aqui no chat vem, meu Deus, não fale de Lula, pelo amor de Deus, não. Fechar pacote completo, tem muita gente que fecha. Agora, eu acho que algumas pessoas têm discernimento de entender o quanto o Deltan e o quanto o Moro foram prejudiciais para um capítulo que poderia ter sido mais relevante. Porque hoje não fica nada. Hoje, daqui a 30 anos, a Lava Jato vai ser estudada, tratada como uma escória do que aconteceu no país. E não era bem isso. E não, na origem, na essência, talvez até sempre tenha sido. Essa é a questão. Talvez Fred. Até sempre tenha sido. Mas que não se sabe mas assim, quão contaminada ela foi para tomar o tamanho que ela tomou. Mas assim, a gente não pode negar o quanto de crime existia ali, porque alguns foram provados, confessados, devolvido o dinheiro, né? Então, assim, os crimes existiram. Até os acordos de delação também são complicados. Por isso que todo o processo ele fica contaminado, que a gente não sabe como é que se deu. A tendência é que tenha sido realmente de forma muito promíscua, né? Pelo que a gente sabe do que a Vaza Jato promoveu lá, né? E eu só queria fazer um adendo antes de fechar esse tema e partir para o próximo, para dizer que eu não sou contrário ao serviço público, não. Muito pelo contrário nesse caso aí, tá? Eu sou defensor de um Estado grande, principalmente no momento que a gente vive agora. Eu sou defensor de servidores que sejam eleitos a funções essenciais para a vida pública, para os serviços essenciais da vida pública, e que eles sejam eleitos por critérios realmente que coloque os melhores aí nessas funções. Então, não tem nada a ver com ser contra o serviço público. Eu só estava explicando que, da forma como se dá o acesso ao serviço público hoje, nesse momento de agora, não
garante que quem é aprovado para uma função seja necessariamente uma pessoa culta, com vasto conhecimento. O que eu falei é que são necessariamente especialistas em passar em concurso, que podem ou não ter um conhecimento mais vasto sobre outros temas. Só isso. E outra coisa, César, que a galera fala, tem médico suficiente, tem professor suficiente. Obviamente não é disso que está se falando, né? A gente falou de concurso para médico, a gente falou de concurso para professor. Agora, pelo amor de Deus, assessor do assessor do assessor do assessor do assessor ganha muito mais do que professor. Isso. Né? Um país extremamente burocratizado. Nós vivemos num país extremamente burocrático. A burocracia, ela tem uma função, Fred. Ela tem uma função e ela tem uma função. Mas é o que eu estou dizendo. O Estado do Brasil, o Estado inchado do país, tem muito mais assessor de juiz, de ministro, de não sei o que, do que professor. Então, pronto. Não vamos fazer assim, falsas equivalências. Assim. O cara é contra o Estado do Ministro, o cara é contra o professor na escola. Pelo amor de Deus, pô. Porra, foda. Agora, pelo amor de Deus também, a estrutura judicial do país mesmo, os prédios imponentes, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Qualquer tribunal, veja o tribunal e veja a escola. Pronto. Veja um tribunal e veja a escola, pô. Veja uma vara não sei de quem e veja a escola. É esse inchaço absurdo que se tem no Brasil. Tá? Não é, obviamente, professor, pelo amor de Deus, pô. Professor médico, aí falta muito. E falta servidores do judiciário. Falta pessoas que movam processo, faltam pessoas em vários estágios do serviço público, não é só nas vagas principais, o juiz federal, o procurador, em todo o serviço público. Eu acho que falta, realmente, tem que ampliar bastante para dar vazão à demanda que existe em vários níveis aí do serviço público.